Rafael Mendes nunca imaginou que duas palavras simples teriam o poder de desmoronar tudo o que ele construiu em 10 anos. Num boteco sofisticado da Vila Madalena que ele próprio criou, vestido como um mendigo, esperando desdém, ele recebeu algo que não sabia mais existir: gentileza. Até que ela disse: senta direito, e o mundo dele virou do avesso. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Mendes tinha 35 anos e uma fortuna que a maioria das pessoas jamais veria na vida. 8 botecos espalhados por São Paulo, cada um faturando entre 300 e 800 mil reais por mês. Apartamento de 180 metros quadrados no Itaim Bibi, com vista panorâmica para a cidade que nunca dormia. Carro importado estacionado na garagem refrigerada. Tudo o que dinheiro podia comprar estava ali, ao alcance de um clique no celular, de uma ligação para o assistente pessoal, de um cartão preto sem limite. Mas naquela quinta-feira de junho, sentado na sala envidraçada do seu escritório no 14º andar de um prédio comercial na Faria Lima, olhando as planilhas de lucro projetadas na tela de 60 polegadas, Rafael percebeu que não conseguia lembrar a última vez que sentiu algo real. Não conseguia lembrar a última vez que alguém olhou nos olhos dele e viu um ser humano, não uma conta bancária. O telefone vibrou sobre a mesa de vidro. Mais uma reclamação anônima. A sexta em uma semana. Funcionários destratando clientes que não pareciam ter dinheiro suficiente. Gente entrando só para pedir água, para usar o banheiro, para se abrigar da chuva. E sendo expulsa como lixo. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso apertar no peito. 10 anos atrás, quando abriu o primeiro boteco num espaço minúsculo de 50 metros quadrados na Vila Madalena, ele tratava todo mundo igual. O flanelinha, o empresário, a estudante quebrada, o aposentado solitário. Todo mundo sentava, todo mundo era bem-vindo, todo mundo importava. Mas em algum lugar, entre o segundo e o 8º estabelecimento, entre o casamento por interesse e o divórcio amargo 2 anos atrás, entre contratar gerentes e delegar responsabilidades, ele tinha esquecido. Tinha esquecido completamente quem era. E agora seus próprios funcionários refletiam o vazio que ele se tornou. Rafael se divorciou fazia 2 anos de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Marcela era linda, sofisticada, fluente em 3 idiomas, filha de empresários do ramo imobiliário. No papel, o casal perfeito. Na realidade, ela amava a ideia dele, não ele. Amava os jantares em restaurantes estrelados, as viagens para Toscana e Santorini, os vestidos de grife que ele pagava sem pestanejar. Mas nunca perguntou como foi o dia dele. Nunca notou as olheiras crescendo. Nunca percebeu que ele estava se afogando em planilhas e perdendo o sono com decisões que pareciam cada vez mais vazias. Quando ela pediu o divórcio, citando que ele trabalhava demais e não dava atenção suficiente, Rafael sentiu alívio. E foi esse alívio que mais o assustou. Significa que ele nunca amou de verdade? Ou significa que tinha se tornado incapaz de amar qualquer coisa, além de números crescentes em relatórios trimestrais? 2 anos sozinho naquele apartamento enorme. 2 anos acordando às 6 da manhã, indo para a academia, tomando café sozinho enquanto lia e-mails, trabalhando até às 11 da noite, dormindo mal, repetindo. Fim de semana não era diferente. Amigos? Tinha colegas de negócio. Gente que ligava para fechar parcerias, para pedir indicações, para convidá-lo para eventos onde poderia fazer networking, mas ninguém que perguntasse como ele estava de verdade. Ninguém que se importasse com a resposta. E agora, olhando aquela sexta reclamação anônima na tela do celular, Rafael entendeu que precisava fazer algo. Não pelos negócios. Pelos negócios estava tudo bem. Os lucros continuavam subindo. Mas porque se continuasse assim, se continuasse permitindo que seus estabelecimentos tratassem gente como lixo, ele nunca conseguiria se olhar no espelho de novo. Já era difícil o suficiente. A ideia veio numa terça-feira.
Simples, direta, talvez até óbvia. Se queria saber como seus funcionários realmente tratavam clientes sem dinheiro, precisava virar um. Não mandar investigador, não instalar câmeras escondidas, ir pessoalmente. Vestir-se como alguém que claramente não pertencia àquele mundo de cervejas importadas de R$ 28 e petiscos sofisticados. E observar. Rafael passou os 3 dias seguintes planejando. Escolheu o boteco do Rafa na Vila Madalena, o primeiro que abriu, o que faturava mais, o que tinha o nome dele estampado na fachada. Escolheu quinta-feira às 14h30, horário morto entre almoço e happy hour, quando o movimento era mínimo e a equipe estava mais relaxada. Escolheu as roupas cuidadosamente. Calça de moletom surrada que encontrou no fundo do armário, sobra de alguma roupa de academia antiga, camiseta desbotada de um time de várzea que ganhou numa festa anos atrás e nunca usou, chinelo de dedo vagabundo, boné velho com a aba torta. Passou 3 dias sem fazer a barba, deixando crescer uma barba rala e mal cuidada que escondia parte do rosto. Olhou-se no espelho na manhã de quinta-feira e quase não se reconheceu. Perfeito. A chuva começou por volta do meio-dia. Chuva grossa, pesada, típica de junho em São Paulo, aquela que transforma ruas em rios e faz todo mundo correr para baixo de marquises. Rafael pegou o carro mais discreto que tinha, um sedã prata que usava quando não queria chamar atenção, e dirigiu até a Vila Madalena. Estacionou 3 quarteirões antes do boteco, caminhou sob a chuva de propósito, deixando a roupa encharcar, o boné pingar água, o chinelo fazer aquele barulho molhado a cada passo. Quando empurrou a porta de vidro do boteco do Rafa às 14h32, estava completamente encharcado. O ambiente estava quase vazio. 3 mesas ocupadas, um casal no canto, rindo baixo sobre taças de vinho branco. 2 homens de terno discutindo algo que parecia negócio, notebooks abertos, cervejas pela metade. Uma mulher sozinha mexendo no celular, prato de batatas fritas intocado à frente. O som ambiente tocava jazz suave. O ar-condicionado mantinha temperatura agradável. As luzes pendentes lançavam aquele brilho amarelado e acolhedor que Rafael pessoalmente escolheu 10 anos atrás. Tudo parecia perfeito. Tudo exceto a forma como os funcionários atrás do balcão olharam para ele quando entrou. Rafael percebeu os olhares, rápidos, avaliadores, de cima a baixo. O tipo de olhar que cataloga alguém em 2 segundos e decide se vale a pena sorrir ou ignorar. Ele caminhou até o balcão, água pingando da roupa no chão de madeira clara, e sentou num banqueta no canto. Longe das mesas principais, longe da luz boa, longe de qualquer coisa que importasse. Esperou. 1 minuto. 2, 3. Ninguém veio. Os garçons continuaram conversando entre si perto da cozinha. O barman limpava copos com atenção exagerada, como se não tivesse percebido que alguém tinha acabado de sentar. Rafael sentiu a raiva começar a ferver, mas se controlou. Estava ali para observar, não para explodir. Mais 2 minutos, e então ela apareceu. Camila Rodrigues tinha 29 anos e um sorriso que parecia não combinar com o cansaço óbvio nos olhos. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo prático, uniforme do boteco impecavelmente limpo, apesar de ser o fim de um turno longo, tênis branco gasto, mas bem cuidado. Ela se aproximou da cadeira onde Rafael estava sentado, pingando água e provavelmente parecendo patético, e havia algo no jeito dela que era diferente. Não era pena, não era indiferença, era apenas humanidade. Rafael se preparou, ia pedir um copo d'água. Só isso, nada que gerasse lucro, nada que valesse a pena o tempo dela. E esperava ver a decepção, a irritação mal disfarçada, talvez até a sugestão de que procurasse outro lugar. Mas quando Camila parou na frente dele e seus olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno, cansado, mas real. E disse 2 palavras que Rafael não esperava. Senta direito. Ele piscou, confuso. O quê? Camila inclinou levemente a cabeça, ainda sorrindo.
e repetiu com a voz suave, mas firme. Você parece cansado. Senta direito que já trago a água e um pão de alho por minha conta. Ninguém merece enfrentar a chuva lá fora de barriga vazia. Rafael ficou completamente imóvel. As palavras não faziam sentido. Ele estava ali vestido como ninguém, encharcado, claramente sem condições de pagar por nada, e ela estava oferecendo comida, de graça, por conta própria, porque ele parecia cansado, porque tinha enfrentado a chuva, como se ele fosse alguém que importava. Camila não esperou resposta. Virou-se e caminhou até o balcão com passos rápidos e eficientes, deixando Rafael ali, ainda processando o que acabara de acontecer. Ele ajeitou a postura na banqueta automaticamente, endireitando as costas que estavam curvadas de propósito para parecer derrotado. Senta direito. Como se postura importasse. Como se ele importasse. Rafael olhou ao redor discretamente, observando os outros funcionários. O barman finalmente tinha notado sua presença, mas o olhar que lançou foi de desaprovação clara, seguido de uma troca de olhares com outro garçom que dizia tudo. Por que ela está servindo esse cara? Mas Camila não parecia se importar com os olhares. Ela estava atrás do balcão, conversando com alguém da cozinha, gesticulando de forma animada, e 2 minutos depois voltava com um copo alto de água gelada, gotículas de condensação escorrendo pelo vidro, e um prato com 3 pedaços generosos de pão de alho, ainda fumegante, cheiro de manteiga e alho assado invadindo o ar. Colocou tudo na frente de Rafael com cuidado, como se estivesse servindo o prato mais caro do cardápio. Acabou de sair do forno, ela disse, ainda com aquele sorriso pequeno. Come devagar, está quente. Rafael olhou para o prato, depois para ela. A garganta estava apertada de uma forma estranha. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ele ia se queimar? Quando foi a última vez que alguém ofereceu algo sem esperar nada em troca? Eu não pedi isso, ele conseguiu dizer, mantendo a voz rouca, meio engasgada, como imaginou que alguém na situação que estava fingindo falaria. Eu sei, Camila respondeu, limpando a mão no avental. Mas todo mundo que entra aqui molhado e cansado merece algo quente. É só um pão de alho, não vai quebrar ninguém. Ela piscou, como se compartilhando um segredo, e foi atender outra mesa. Rafael ficou ali, olhando para o prato fumegante, sentindo algo estranho acontecendo no peito. Não era pena que ela demonstrou, era empatia. Era o tipo de bondade que não vinha de obrigação ou de manual de atendimento ao cliente. Vinha de algum lugar mais profundo, mais real. Ele pegou um pedaço do pão de alho devagar. Ainda estava quente demais. Queimou levemente a ponta dos dedos. Mordeu. A manteiga derretida, misturada com alho e sal, explodiu no paladar. A textura crocante por fora e macia por dentro. Simples, mas perfeitamente executada. Rafael comeu devagar, observando Camila trabalhar. Nos 15 minutos seguintes, Rafael não tirou os olhos dela, e o que viu o deixou completamente desconcertado. Um homem de terno entrou, pediu uma cerveja importada cara e um risoto de camarão. Camila anotou com atenção, fez uma sugestão sobre uma entrada que combinaria bem, sorriu quando ele aceitou. Tratamento impecável, profissional, caloroso. 10 minutos depois, um flanelinha que Rafael reconheceu da rua entrou se sacudindo da chuva, pediu permissão para usar o banheiro. Camila acenou que sim imediatamente, ofereceu uma toalha limpa que pegou do armário da cozinha, disse para ele ficar à vontade. Tratamento idêntico, sem julgamento, sem diferença. Quando uma estudante jovem, devia ter uns 20 anos, entrou e ficou olhando o cardápio com expressão de quem está calculando se pode pagar por alguma coisa, Camila se aproximou e sugeriu a promoção do dia, um prato mais barato, mas que vinha com sobremesa. A menina agradeceu aliviada e pediu. Camila voltou com o pedido e ainda colocou um suco extra, dizendo que tinha sobrado de um pedido cancelado e ia estragar se ninguém tomasse. Rafael sabia que era mentira. Sabia que ela tinha pago do próprio bolso ou simplesmente tinha dado de graça.
e aquilo fez algo nele começar a rachar. Não era estratégia, não era performance para impressionar gerente ou ganhar gorjeta melhor. Era simplesmente quem ela era, genuína, bondosa, humana de uma forma que Rafael tinha esquecido que pessoas podiam ser. Quando Camila voltou para recolher o prato vazio dele, Rafael se pegou perguntando antes de pensar. "Por que você fez isso?" Ela parou, olhou para ele com expressão curiosa. "Fez o quê?" "O pão de alho, a água, tudo. Eu não vou pagar por nada. Você sabe disso." Camila deu de ombros, empilhando o prato e o copo vazios. "E daí? Você estava com fome. Eu tinha comida. Não precisa ser mais complicado que isso." "Seu chefe não se importa?" Rafael perguntou, testando. Camila sorriu, e havia algo de tristeza naquele sorriso. "Se importa. Mas minha mãe sempre dizia, trate as pessoas como gostaria que tratassem seu filho se ele estivesse perdido na rua. Eu fico pensando, e se fosse minha irmã chegando em algum lugar molhada e com fome? Eu ia querer que alguém desse um pão de alho para ela." Rafael sentiu o aperto no peito intensificar. Sua ex-esposa jamais pensaria assim. Marcela reclamava quando ele dava gorjeta muito alta para garçons. Reclamava quando ele parava para ajudar alguém na rua. Dizia que era desperdício, que cada um tinha que cuidar de si, que ele não era responsável pelos problemas do mundo. E ali estava aquela mulher que claramente ganhava uma fração do que Marcela gastava em uma única bolsa, oferecendo comida do próprio bolso para um estranho encharcado. "Sua mãe parece ser uma mulher sábia", Rafael disse, mantendo a voz baixa. Camila assentiu, e a tristeza no sorriso ficou mais pronunciada. "Era. Faleceu faz 2 anos. Sinto muito. Obrigada." Ela hesitou, como se fosse dizer algo mais. Mas outro cliente chamou e ela precisou ir. Rafael ficou ali sentado, água já bebida, pão já comido, mas sem vontade nenhuma de ir embora. Pela primeira vez em anos, queria ficar em algum lugar não por obrigação ou por negócio, mas porque a presença de alguém o fazia sentir menos sozinho. Rafael voltou no dia seguinte. Sexta-feira, mesmo horário. 14h30. Mesmas roupas surradas, mesma barba por fazer, mesma aparência de alguém que a vida tinha chutado algumas vezes demais. Entrou sob a garoa fina que caía sobre São Paulo, sentou na mesma banqueta do canto e esperou. Camila estava atendendo uma mesa quando o viu. Seus olhos se encontraram por um segundo e ela sorriu, daquele jeito pequeno e cansado que parecia ser marca registrada dela. Terminou de anotar o pedido e veio até ele. "Voltou", ela disse, não como pergunta, mas como constatação. "Voltei", Rafael confirmou. "Ainda está chovendo." "Sempre está." Ela pegou o copo de água sem ele pedir, encheu, colocou na frente dele. "Hoje não tem pão de alho sobrando, mas tem coxinha. Aceita?" Rafael assentiu e ela foi buscar. Quando voltou com o prato, 2 coxinhas grandes e douradas, ela perguntou, "Você mora perto?" "Mais ou menos", Rafael mentiu. "E você?" "Guaianazes, Zona Leste. Acordo às 5 da manhã para chegar aqui às 9. Rafael fez as contas mentalmente. Guaianazes ficava longe, muito longe. Pelo menos 1h30 de transporte público, talvez mais, dependendo da conexão. E ela fazia isso todo dia. 2 horas de trajeto? Ele perguntou. 1h40 se tudo der certo, mas você sabe como é São Paulo. Raramente dá tudo certo. Ela riu, mas era uma risada sem amargura. Apenas aceitação. Rafael mordeu a coxinha. Massa crocante, recheio de frango desfiado, temperado perfeitamente, ainda quente. "Está boa", ele disse. "Chefe faz tudo fresco. É um dos poucos lugares que ainda faz assim." Camila limpou a mesa ao lado, organizando. "Você está procurando trabalho?" Rafael hesitou. "Estou. Faz uns 5 meses. Ajudante de cozinha, qualquer coisa." A mentira saiu mais fácil do que deveria. Camila pareceu pensar por um momento. "Posso perguntar para o chefe se ele precisa de alguém. Não prometo nada, mas posso tentar." E era sincera.
Rafael conseguia ver nos olhos dela. Ela realmente ia perguntar. Ia tentar ajudar um completo estranho que tinha aparecido ali 2 dias seguidos pedindo água. Por que você faria isso? Rafael perguntou, genuinamente curioso. Camila parou de limpar a mesa e olhou para ele. Realmente olhou. Como se estivesse tentando ver além da roupa surrada e da barba mal feita. Porque todo mundo merece uma chance, ela disse simplesmente. E porque você parece ser gente boa, tem algo nos seus olhos. Educação, sabe? Jeito de quem já foi alguém. Rafael sentiu a culpa apertar. Se ela soubesse que ele era dono de tudo aquilo, que estava mentindo, que estava testando, avaliando, observando como se ela fosse experimento. Mas, ao mesmo tempo, havia algo naquela conexão que era real. Eles conversaram por mais 10 minutos, entre Camila atender outras mesas. Ela contou sobre a irmã mais nova, 17 anos, estudando para o Enem, querendo fazer medicina, mas sem condições de pagar cursinho caro. Contou sobre a avó de 78 anos com problema cardíaco, remédios caros que o SUS nem sempre fornecia. Contou sobre a faculdade de gastronomia que teve que trancar no 3º semestre porque não conseguia pagar R$ 890 de mensalidade mais transporte. E contou tudo isso sem autopiedade, sem vitimização, apenas fatos, apenas vida. Rafael inventou histórias sobre família humilde no interior, sobre ter vindo para São Paulo atrás de oportunidades que não se materializaram, sobre dormir em pensão barata, dividindo quarto com mais 3 pessoas. E quanto mais mentia, mais a culpa crescia. Porque havia química entre eles, óbvia, inegável. Risadas espontâneas quando ele fez um comentário sarcástico sobre o tempo. Olhares que demoravam alguns segundos além do necessário. A forma como ela se inclinava levemente para frente quando ele falava, como se realmente se importasse com o que ele tinha a dizer. Rafael voltou mais 3 vezes naquela semana. Segunda, terça e quarta. Sempre no mesmo horário, sempre disfarçado. E cada vez aprendia mais sobre Camila Rodrigues. Descobriu que ela tinha 2 empregos. Depois do turno no boteco que terminava às 7 da noite, ela ia para um restaurante no Tatuapé, onde fazia mais 4 horas, das 8 à meia-noite, lavando pratos. Chegava em casa em Guaianazes à 1h30 da madrugada. Dormia 4 horas, acordava às 5h30. Repetia, 6 dias por semana. Domingo era o único dia de folga, que ela usava para levar a avó no médico, ajudar a irmã a estudar, limpar a casa. Descobriu que ela sempre levava marmita de casa para economizar os R$ 15 da refeição no trabalho. Descobriu que quando a gorjeta do dia era boa, mais de R$ 50, ela comprava um bolo simples na padaria e dividia com os colegas da cozinha. Descobriu que ela tinha um caderno pequeno onde anotava receitas que queria fazer um dia quando voltasse para a faculdade. Descobriu que mesmo exausta, mesmo quebrada, mesmo vivendo no limite, Camila sempre sorria. E não era sorriso falso de quem está performando. Era sorriso de quem tinha escolhido, consciente e deliberadamente, não deixar a dureza da vida matar a bondade dentro dela. Rafael, sentado naquela banqueta de canto, comendo as coxinhas e pães de alho que ela insistia em trazer por conta própria, percebeu que estava conhecendo alguém genuinamente bom, não por estratégia, não por interesse, mas por essência, por escolha diária de ser humana num mundo que constantemente punia a humanidade. Na terça-feira da segunda semana, Rafael chegou mais cedo que o habitual, 14 horas em ponto. O boteco estava completamente vazio, aquele momento suspenso entre turnos, onde o silêncio parece pesar mais que o barulho. Apenas o som discreto do ar-condicionado e o jazz suave no ambiente. Camila estava sozinha na área de atendimento, limpando mesas meticulosamente, movimentos automáticos de quem fez aquilo 1000 vezes. Quando a porta se abriu e Rafael entrou, ela ergueu o olhar e sorriu. Pela primeira vez, Rafael percebeu que o sorriso chegava até os olhos dela.
Você está adiantado hoje, ela disse, colocando o pano de limpeza sobre o ombro. O gerente saiu para resolver algo no banco. É só eu aqui na frente pelos próximos 40 minutos. Quer companhia? Rafael sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia fazia anos. Quer dizer que você vai sentar comigo? Se você não se importar de dividir a marmita. Trouxe de casa, mas é bastante. Arroz, feijão, frango com batata, nada sofisticado. Eu adoraria, Rafael disse, e pela primeira vez desde que começou aquela farsa, estava sendo completamente honesto. Camila buscou a marmita na pequena cozinha dos funcionários e voltou com 2 pratos, 2 garfos, 2 copos de suco de laranja que ela mesma espremeu. Sentou na banqueta ao lado dele, não do outro lado do balcão, e abriu o recipiente de plástico. O cheiro subiu imediatamente. Arroz temperado com alho, feijão com bacon e louro, frango assado com batatas e pimentão, simples, caseiro, honesto. Ela dividiu tudo em porções iguais nos 2 pratos, generosa, sem hesitar. Minha avó que fez, Camila explicou, empurrando um dos pratos para ele. Ela insiste em cozinhar mesmo com problema no coração. Diz que cozinha é terapia. Rafael pegou o garfo, esperou ela dar a primeira garfada e então comeu. O sabor explodiu na boca dele. Não era sofisticado, não tinha as especiarias exóticas dos restaurantes estrelados que frequentava. Não tinha apresentação artística digna de Instagram. Mas tinha algo que nenhuma refeição sua tinha mais. Tinha alma. Tinha a mão cuidadosa de uma avó que cozinhava com amor. Tinha o calor de uma casa onde comida significava mais que nutrição. Significava conexão. Está uma delícia, Rafael disse. E novamente era verdade pura. Camila sorriu, parecendo genuinamente feliz com o elogio. Ela vai ficar feliz em saber. Sempre reclama que ninguém mais aprecia comida de verdade. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Não era silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece entre pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Rafael observou Camila comer. Ela mastigava devagar, saboreando, como se cada garfada importasse, como se comida fosse celebração, não combustível. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Rafael perguntou depois de terminar metade do prato. Camila assentiu, tomando um gole do suco. Por que você continua sorrindo? Ela franziu levemente a testa. Como assim? Você trabalha 2 empregos, dorme 4 horas por noite, sustenta 3 pessoas com menos de R$3.000 por mês, trancou a faculdade e ainda assim, toda vez que te vejo, você está sorrindo. Como? Camila colocou o garfo no prato, olhou para as próprias mãos. As unhas estavam curtas, limpas, com restos de esmalte rosa descascado. Mãos de quem trabalhava duro. Porque se eu parar de sorrir, o que me resta? Ela disse baixinho. Minha mãe morreu de câncer há 2 anos. Nos últimos 6 meses dela, quando a dor era insuportável e os médicos não podiam fazer mais nada, sabe o que ela fazia? Ria, contava piadas ruins, fazia a gente cantar músicas idiotas. E um dia eu perguntei por quê. Porque ela estava rindo quando deveria estar chorando. Camila parou, respirou fundo e Rafael viu os olhos dela marejarem levemente. Ela disse, porque eu posso escolher como usar o tempo que me resta. Posso passar amarga e tornar seus últimos dias comigo uma tortura. Ou posso passar rindo e deixar boas memórias. Eu escolho as boas memórias. Rafael sentiu algo apertar violentamente no peito. Então eu escolho também. Camila continuou, limpando rapidamente o canto do olho com as costas da mão. Escolho acordar às 5 da manhã e ser grata por ter pernas que me levam até o metrô. Escolho lavar pratos até meia-noite e ser grata por ter mãos que funcionam. Escolho sorrir para estranhos e oferecer pão de alho, porque talvez aquele pequeno gesto seja a única coisa boa que vai acontecer no dia deles. Não é ingenuidade. É escolha consciente.
Ela olhou para ele diretamente, e Rafael sentiu como se ela estivesse vendo através de todas as mentiras, através da roupa surrada, através da persona falsa, direto até o vazio que ele carregava dentro. E você? Camila perguntou. O que você escolhe? Rafael não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não podia dizer. Escolhia planilhas sobre pessoas, escolhia lucro sobre propósito, escolhia solidão segura sobre conexão vulnerável, escolhia tudo errado, todos os dias, há anos. Acho que tenho escolhido errado há muito tempo, ele disse, voz saindo rouca. Era a coisa mais honesta que tinha dito desde que começou aquela farsa toda. Camila colocou a mão sobre a dele em cima do balcão. O toque foi breve, leve, mas enviou corrente elétrica pelo braço de Rafael. Nunca é tarde para começar a escolher diferente, ela disse suavemente. Eles ficaram ali, mãos se tocando por mais alguns segundos, olhares presos um no outro, e Rafael soube. Soube que não era mais observação, não era mais investigação. Era algo real, profundo, assustador. Ele estava se apaixonando por uma garçonete que dividia marmita com estranhos, por uma mulher que escolhia bondade todos os dias mesmo quando a vida a chutava, por alguém que via humanidade onde ele tinha esquecido que existia. E ela não fazia ideia de quem ele era. Não fazia ideia da mentira colossal em que tudo aquilo estava construído. A porta do boteco se abriu abruptamente, quebrando o momento. O gerente voltava, expressão séria, falando alto no telefone sobre algum problema com o fornecedor. Camila retirou a mão rapidamente, voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas Rafael viu. Viu as bochechas dela levemente coradas. Viu a forma como ela evitava olhar diretamente para ele agora. Viu que ela tinha sentido também. 2 dias depois, na quinta-feira, Rafael chegou no horário habitual e encontrou Camila diferente. Olheiras mais pronunciadas, sorriso mais forçado, movimentos mais lentos. Ela trouxe a água dele mecanicamente, sem a conversa usual, e foi atender outras mesas. Rafael observou preocupado. Algo estava errado. Quando ela voltou para recolher o copo vazio, ele perguntou, "Você está bem?" "Estou." Ela respondeu rápido demais. "Só cansada." "Camila." Ela parou, olhou para ele e Rafael viu então. Viu o peso que ela carregava hoje estava mais pesado que o normal. "Quer conversar?" Ela hesitou, olhou ao redor, verificando se o gerente estava por perto, e então sentou na banqueta ao lado dele por um momento. "Minha avó teve uma crise ontem à noite," Camila disse baixinho. "Coração. Tivemos que levar ela para o hospital. Médico falou que ela precisa de um remédio novo, mais forte, R$ 340. O SUS não cobre, e eu não tenho." A voz dela falhou na última palavra. Rafael sentiu algo rachar dentro dele. R$ 340. Ele gastava isso em almoço sem pensar. Gastava em garrafa de vinho que nem terminava. Era nada, menos que nada. Mas para ela era a diferença entre a avó viver ou morrer. "Eu posso," ele começou, instinto de resolver problemas ativando. "Não," Camila interrompeu firmemente. "Você não pode. Você está desempregado há 5 meses, lembra? Você mal tem para você. Eu vou dar um jeito, sempre dou." "Como?" "Vou vender meu celular. É velho, mas ainda funciona. Deve dar uns R$ 400. É o suficiente." Rafael ficou olhando para ela completamente destroçado. Ela ia vender o celular. A única ferramenta que tinha para procurar emprego, para se comunicar em emergências, para ter alguma conexão com o mundo. Ia vender para comprar remédio para a avó. E nem pensou 2 vezes. "Deixa eu te ajudar," Rafael insistiu. "Eu posso pegar emprestado de alguém." "Eu?" "Não," Camila repetiu, mas a voz estava mais suave agora. Ela colocou a mão no braço dele. "Você já ajuda. Você vem aqui, conversa comigo, faz meus dias menos solitários. É o suficiente." Não era o suficiente, não era nem perto do suficiente. Mas Rafael não podia insistir sem revelar quem era. Não podia tirar R$ 340 do bolso sem levantar suspeitas. Estava preso na própria mentira.
Naquela noite, sozinho no apartamento de 180 metros quadrados, com vista panorâmica para São Paulo, Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto, pensando em Camila vendendo o celular, pensando na avó dela, precisando de remédio, pensando em como era obsceno ter tanto quando outras pessoas não tinham nada. Às 3 da manhã, ele pegou o telefone e ligou para seu contador. Preciso que você faça uma doação anônima, Rafael disse. Hospital Municipal de Guaianazes, Departamento de Cardiologia, R$ 340 para cobrir remédio de uma paciente, sem identificação, sem rastro. Senhor Mendes, são 3 da manhã. Eu sei que horas são. Pode fazer ou não? Posso. 1h da manhã. Rafael desligou e finalmente conseguiu dormir. Não resolveu o problema. Não mudou nada estruturalmente. Mas, pelo menos, a avó de Camila teria o remédio. Era o mínimo absoluto que ele podia fazer. Na sexta-feira, quando Rafael entrou no boteco às 14h30, Camila veio correndo até ele. Literalmente correndo. Os olhos brilhavam de uma forma que ele ainda não tinha visto. Aconteceu uma coisa incrível, ela disse, voz trêmula de emoção. O hospital ligou hoje de manhã. Alguém fez uma doação anônima. Pagou o remédio da minha avó. Todos os meses pelos próximos 6. Eu não sei quem foi. Eu não sei como souberam, mas alguém pagou. Ela estava rindo e chorando ao mesmo tempo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Rafael sentiu o peito apertar. Isso é maravilhoso, ele disse, mantendo a voz neutra com esforço. É um milagre, Camila disse. E então fez algo que pegou Rafael completamente desprevenido. Ela o abraçou. Ali, no meio do boteco, na frente dos outros funcionários, dos clientes, de todo mundo. Abraçou forte, desesperado, como se ele fosse algum tipo de âncora. Desculpa, ela disse, se afastando rapidamente, rosto vermelho. Eu só estava tão feliz que... Não precisa se desculpar, Rafael disse, ainda sentindo o calor do abraço dela, ainda sentindo o cheiro do shampoo barato no cabelo dela, ainda sentindo o coração dela batendo contra o peito dele por aqueles breves segundos. Alguém lá em cima está olhando por você, Camila assentiu, limpando o rosto. Minha mãe sempre dizia que bondade volta, que quando a gente faz o bem, o universo devolve de alguma forma. Acho que ela estava certa. Rafael sorriu, mas por dentro estava se despedaçando, porque ele sabia que não era o universo. Era ele, e ela nunca poderia saber, porque se soubesse, mudaria tudo, transformaria gesto genuíno em transação, transformaria conexão em dívida. A terceira semana começou com céu limpo sobre São Paulo. Sem chuva, sem garoa, apenas aquele sol de junho que aparecia entre nuvens e fazia a cidade brilhar diferente. Rafael continuava indo ao boteco, sempre disfarçado, sempre no mesmo horário. Mas algo tinha mudado. Não era mais investigação, não era mais teste. Era simplesmente o único momento do dia onde ele se sentia real. Onde conversava com alguém que o via como pessoa, não como carteira. Mesmo que essa pessoa estivesse vendo uma versão falsa dele. Mesmo que toda a conexão estivesse construída sobre mentira. Na segunda-feira, Camila trouxe bolo de cenoura que a avó tinha feito para comemorar estar melhor. Dividiram sentados no balcão, ela contando histórias da infância, ele inventando histórias de uma infância que nunca teve. Na terça-feira choveu de novo e quando Rafael chegou encharcado de propósito, Camila já tinha separado toalha limpa e café quente esperando. Na quarta-feira, ela mostrou o caderno de receitas, folhas amareladas cheias de anotações à mão, sonhos escritos em tinta azul. E em cada dia, a culpa de Rafael crescia proporcionalmente ao sentimento que se desenvolvia entre eles. Porque havia sentimento, óbvio, inegável, impossível de ignorar. A forma como ela olhava para ele quando achava que ele não estava percebendo. A forma como ele inventava desculpas para tocar a mão dela acidentalmente. A tensão no ar sempre que ficavam sozinhos.
Estava acontecendo algo real, em meio a tudo que era falso. Na sexta-feira, Rafael chegou alguns minutos mais tarde que o habitual, 15 para as 3. Quando empurrou a porta do boteco, percebeu imediatamente que algo estava errado. Atmosfera tensa, vozes alteradas, movimento estranho perto da entrada. E então viu um homem idoso, roupas rasgadas, cheiro forte de suor e rua, estava sendo empurrado em direção à porta pelo gerente. Fernando, o gerente que Rafael pessoalmente contratou 8 meses atrás, porque tinha currículo impecável e 3 anos de experiência em restaurantes de luxo. Fernando, que agora tinha a mão no ombro do homem idoso, empurrando com força desnecessária. Eu só queria um copo d'água, o homem dizia, voz trêmula. Só água, eu prometo. Aqui não é albergue, vagabundo. Fernando gritou, empurrando mais forte. Você está espantando os clientes. Sai antes que eu chame a polícia. O homem tropeçou, quase caiu, segurou-se na parede, e Rafael sentiu algo ferver dentro dele. Aquilo era exatamente o que as reclamações anônimas descreviam. Aquilo era o que seus estabelecimentos tinham se tornado na ausência dele. Máquinas de fazer dinheiro sem alma, sem humanidade, sem o básico da decência. Ele estava prestes a se levantar, revelar tudo, explodir, quando Camila se moveu primeiro. Pare com isso agora! Camila gritou, saindo de trás do balcão e colocando-se entre Fernando e o homem idoso. Voz firme, postura ereta, olhos flamejando de raiva. O que você pensa que está fazendo? Fernando virou para ela, expressão de desprezo claro. Fazendo meu trabalho. Tirando o vagabundo daqui antes que espante cliente pagante. Ele pediu água, Camila disse, cada palavra cortada, precisa como lâmina. Água. Não pediu comida, não pediu dinheiro, pediu água. E você está tratando ele como lixo. Porque é o que ele é, Fernando cuspiu. Olha para ele. Fedendo, sujo, provavelmente drogado. Gente assim não tem lugar aqui. Camila deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Fernando. Os poucos clientes no boteco tinham parado de comer, todos olhando para a cena se desenrolando. Ele é cliente como qualquer outro, Camila disse, voz baixa, mas carregada de emoção contida. Desde quando a gente trata a gente assim? Desde quando o vale da roupa que a pessoa veste decide se ela merece dignidade básica? Desde que eu sou gerente e decido quem entra aqui, Fernando respondeu, cruzando os braços. E se você não gosta, tem a porta. Silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Rafael estava congelado na banqueta, mãos apertadas em punhos, todos os músculos tensos. Queria intervir, precisava intervir. Mas algo o mantinha paralisado, observando Camila defender o que era certo, mesmo sabendo o custo. Então eu pego a porta, Camila disse, e havia lágrimas nos olhos dela agora, mas a voz permanecia firme. Porque eu não fico em lugar que trata ser humano como lixo. Fernando riu, som cruel, sem humor. Você está demitida de qualquer forma. Pega suas coisas e sai. Já devia ter te mandado embora semanas atrás, quando comecei a ver você dando comida de graça para todo mendigo que aparece. Rafael viu o momento exato em que as palavras atingiram Camila. Viu o corpo dela endurecer, os ombros caírem levemente, a realidade do que acabava de acontecer se instalando. Ela tinha acabado de perder o emprego, por defender um homem idoso que queria água, por fazer o que era certo. E Rafael não conseguiu mais ficar parado. Levantou-se da banqueta, tirou o boné velho, passou a mão no cabelo e caminhou até onde Fernando e Camila estavam. Na verdade, Rafael disse, voz saindo fria, controlada, carregada de autoridade, que tinha esquecido durante semanas de fingimento. Quem vai sair é você. Fernando virou, olhou para ele com irritação. O que você... E então parou. Os olhos se arregalaram. A cor sumiu do rosto. Reconhecimento batendo como trem desgovernado. Senhor Mendes? Camila piscou, confusa, olhando entre Fernando e Rafael. O quê? Rafael manteve os olhos fixos em Fernando. Você está despedido. Pega suas coisas, entrega as chaves e sai do meu estabelecimento agora. Vai receber por mais um mês.
mas não quero ver você aqui nunca mais. Senhor Mendes, eu não sabia. Fernando gaguejou, suor aparecendo na testa. Eu só estava tentando manter o padrão. O padrão? Rafael cortou, dando um passo à frente. O padrão é tratar todo ser humano com respeito. Era esse o padrão quando abri esse lugar há 10 anos. E é esse o padrão que vai voltar a ser. Sai. Fernando olhou ao redor, buscando algum tipo de suporte, não encontrando nenhum. Murmurou algo inaudível e saiu em direção ao escritório nos fundos para pegar os pertences. O homem idoso, ainda encostado na parede, olhava tudo com expressão de quem não entendia o que estava acontecendo. Rafael virou para ele. Senta, disse, gentil agora. Vou trazer água e comida, quanto quiser pela casa. O homem assentiu, ainda tremendo, e se arrastou até uma mesa. E então, Rafael virou para Camila e viu tudo nos olhos dela. Viu o momento exato da compreensão. Viu as peças se encaixando. O desempregado que aparecia todo dia no horário morto, que tinha educação demais, vocabulário refinado demais, jeito de quem já tinha sido alguém, que Fernando chamou de Senhor Mendes, que acabara de despedir o gerente como se fosse dono. Camila disse, não como pergunta. Afirmação, acusação. Você é o dono. Rafael respirou fundo. Camila, deixa eu explicar. Você é o dono. Ela repetiu, voz subindo. Você é o Rafael Mendes, dono de tudo isso, dono dos 8 botecos, o milionário. Silêncio. E então algo quebrou na expressão dela. Você mentiu para mim. Não era grito, era pior. Era sussurro carregado de dor tão profunda que Rafael sentiu fisicamente. Você fingiu ser pobre, fingiu estar desempregado, fingiu precisar da minha ajuda, tudo mentira. Eu estava investigando reclamações, Rafael começou. Me testando, Camila interrompeu, lágrimas escorrendo livremente agora. Você estava me testando como se eu fosse cobaia, como se eu fosse experimento do seu laboratório social. Não foi assim. Então como foi? Ela gritou agora, chamando a atenção de todos no boteco. Você se disfarçou, veio aqui, pediu água e ficou observando para ver como eu reagia? Para ver se a garçonete pobre era gente boa o suficiente, se passava no seu teste de caráter. Rafael sentiu cada palavra como soco. Eu só queria saber se ainda existiam pessoas genuínas. Pessoas genuínas. Camila riu, som amargo quebrado. Eu dividi minha comida com você. Eu me preocupei de verdade. Eu ofereci ajudar você a conseguir emprego. E você estava lá sentado me avaliando esse tempo todo como se eu fosse funcionária em período de experiência. Não foi assim, Rafael disse, desesperado agora. Eu juro, no começo sim, mas depois... Depois o quê? Depois você percebeu que era divertido brincar de pobre? Que era interessante ver como a outra metade vive? A voz dela estava quebrando. Você sabe o que mais dói? Não é a mentira, é que eu achei que você me via de verdade. Achei que finalmente tinha conhecido alguém que olhava para mim e via pessoa, não garçonete. Mas você nunca me viu. Você via projeto, experimento, entretenimento. Eu vi você, Rafael disse, voz rouca. Eu vejo você. Tudo que senti foi real, Camila. Cada conversa, cada momento era real para mim também. Ela interrompeu, limpando o rosto com as costas da mão. Mas eu estava conversando com mentira, com o personagem que você criou. Eu nunca conheci você de verdade, conheci? Silêncio pesado, porque ela estava certa. Ela conheceu versão fabricada, história inventada, mentira elaborada. Camila, por favor, você pagou o remédio da minha avó. Ela disse de repente, olhos arregalados com nova compreensão. A doação anônima. Foi você. Rafael não respondeu. Não precisava. Meu Deus, ela sussurrou. Até os milagres eram mentira. Até a bondade do universo era você manipulando tudo nos bastidores, como se fôssemos peças no seu tabuleiro. Eu só queria ajudar. Você queria controlar, Camila gritou.
Você queria ser o herói, o salvador, o homem rico generoso que resgata a pobre coitada. Mas eu não preciso ser resgatada. Eu preciso ser respeitada. E você não me respeitou nem por um segundo. Ela pegou a bolsa debaixo do balcão, mãos tremendo. Camila, não vai, Rafael disse estendendo a mão. Fique. Você não está demitida. Você continua trabalhando aqui, por favor. Ela olhou para ele, e o que Rafael viu naqueles olhos foi pior que raiva. Era decepção, era mágoa profunda, era o tipo de dor que vem de confiar em alguém e ser traído. Eu não quero trabalhar aqui, Camila disse, voz finalmente firme novamente. Eu não quero nada que venha de você, porque tudo que vem de você vem com mentira, com manipulação, com sensação de ser projeto de caridade. Você não é projeto. Não? Ela desafiou. Então o que eu sou? O que isso tudo foi? Rafael não tinha resposta. Ou tinha, mas não conseguia formar palavras. Camila assentiu, como se silêncio dele confirmasse tudo. É o que eu pensei. Ela caminhou até a porta, parou, virou. Sabe o que é mais triste? Eu estava começando a me apaixonar por você, pela pessoa que pensei que você era. Mas essa pessoa nunca existiu. E saiu. A porta se fechou atrás dela com som suave que ecoou no silêncio do boteco como explosão. Rafael ficou ali parado, no meio do estabelecimento que construiu, cercado de funcionários, olhando com expressões chocadas, e percebeu que tinha acabado de perder a única coisa real que tinha em anos. Percebeu que, em tentativa de descobrir se bondade genuína ainda existia, tinha destruído exatamente isso. Rafael ficou parado no meio do boteco por tempo indeterminado. Podiam ter sido segundos, podiam ter sido minutos. O som ambiente continuava tocando jazz suave, o ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita. A luz dourada ainda criava a atmosfera acolhedora. Mas tudo parecia vazio. Oco, sem sentido. Os funcionários começaram a se mover novamente, sussurrando entre si, evitando olhar diretamente para ele. Rafael virou para o homem idoso que ainda estava sentado, tremendo levemente. Alguém traz água e comida para ele. Rafael disse, voz saindo distante, automática. O melhor que temos. E chamem táxi para levar ele para onde precisar. Não esperou resposta. Caminhou até o escritório nos fundos, passou por Fernando, que estava juntando as coisas com expressão de humilhação e raiva, e trancou-se dentro. Sentou na cadeira de couro, apoiou os cotovelos na mesa, enterrou o rosto nas mãos. E pela primeira vez em anos, Rafael Mendes chorou. Não lágrimas silenciosas, discretas, mas soluços profundos que vinham de algum lugar no peito que tinha ficado fechado tempo demais. Chorou pela conexão que tinha destruído, pela confiança que tinha quebrado, por Camila olhando para ele com aquela dor nos olhos, por ter tido algo genuíno nas mãos e ter esmagado com a própria mentira. Durante 2 semanas, Rafael tentou contato. Ligações que iam direto para a caixa postal. Mensagens que ficavam em azul, mas sem resposta. Ele foi até o endereço dela em Guaianazes, apartamento pequeno num prédio de 3 andares sem elevador. Bateu na porta às 8 da noite de uma terça-feira. Uma mulher idosa abriu, a avó. E quando ele se apresentou, ela fechou a porta na cara dele sem dizer palavra. Ele tentou mandar flores. Foram devolvidas. Tentou mandar carta escrita à mão. Voltou intacta, bloqueado, completa e totalmente bloqueado. E Rafael entendeu. Entendeu que não tinha direito de forçar. Não tinha direito de invadir o espaço dela quando foi ele quem tinha violado a confiança. Mas precisava saber se ela estava bem. Discretamente, através da prima de Camila, que trabalhava na cozinha do boteco, ele obteve informações em fragmentos. Camila não estava bem. 2 semanas sem emprego, usando as economias do fundo de garantia que recebeu quando saiu. R$ 1.200 que pareciam muito, mas derretiam rápido quando precisava pagar aluguel de 700, comprar comida, pagar conta de luz, água, comprar remédio que o SUS não cobria completamente. O dinheiro estava acabando.
Ela tinha ido em 12 entrevistas. Nenhuma chamou de volta ainda. A irmã mais nova tinha desistido temporariamente do cursinho para tentar trabalhar meio período numa lanchonete. A avó estava estável, mas preocupada vendo as duas netas se desdobrando. Rafael poderia facilmente depositar dinheiro na conta dela. 10 mil, 20 mil, o suficiente para ela ficar tranquila por meses enquanto procurava emprego. Mas sabia que isso seria exatamente o erro que Camila tinha acusado ele de cometer. Seria tentar comprar solução. Seria tratá-la como projeto de caridade. Seria confirmar tudo o que ela disse sobre ele querer ser salvador, não parceiro. Não. Se ia fazer algo, precisava ser diferente. Precisava ser sobre respeito, sobre parceria real, sobre reconhecer valor dela não como pessoa que precisava ser salva, mas como pessoa que tinha algo essencial para oferecer. Durante 3 dias, Rafael trabalhou em plano. Não sozinho no escritório envidraçado da Faria Lima, mas sentado no próprio boteco do Rafa durante madrugadas, depois que todos tinham ido embora, apenas ele e o silêncio e o caderno onde anotava ideias. Plano de negócio. Novo estabelecimento. Não mais boteco sofisticado para classe alta, mas lugar que combinasse as duas coisas que ele tinha aprendido: excelência na execução e humanidade no tratamento. Boteco na Zona Leste, acessível, com preços honestos. Equipe formada por pessoas que realmente precisavam de oportunidade. Metade dos lucros para instituições que ajudavam famílias em situação de rua. E Camila no comando, não como funcionária, como sócia. No domingo de manhã, 3 semanas depois da explosão, Rafael acordou às 6 e dirigiu até Guaianazes. Chegou no prédio dela às 8h15, horário que esperava ser cedo o suficiente para ela estar em casa, mas tarde o suficiente para não estar dormindo. Subiu os 3 andares de escada, respirou fundo diante da porta verde descascada e bateu. Passos internos. Pausa. Provavelmente ela olhando pelo olho mágico. Mais pausa. E então, a porta se abriu. Camila estava de calça de moletom e camiseta velha, cabelo solto caindo sobre os ombros, sem maquiagem, olheiras profundas indicando que não estava dormindo bem. Mas ainda assim, era a pessoa mais bonita que Rafael tinha visto. "O que você quer aqui?" ela perguntou, voz fria, mas cansada. "Quero me desculpar", Rafael disse. "De verdade, sem desculpas, sem justificativas. Você estava certa. Eu te testei, te tratei como experimento social, quando você só foi humana comigo. Foi errado, foi cruel, e eu sinto muito." Camila cruzou os braços, apoiou-se no batente da porta. "E o que isso muda?" "Nada", Rafael admitiu. "Não muda nada do que aconteceu. Mas eu precisava que você soubesse, e precisava que soubesse que eu não menti sobre uma coisa." Ele deu um passo mais perto, mantendo distância respeitosa, mas falando com intensidade que vinha do fundo do peito. "Tudo o que senti foi real. Cada conversa, cada riso, cada momento que passei com você foi a coisa mais verdadeira que vivi em anos. Você me fez lembrar quem eu era antes de me perder em planilhas e lucros. Me fez querer ser melhor." Camila não respondeu, apenas olhou para ele com expressão impenetrável. "E o que isso muda?" ela repetiu. "Você é milionário. Eu sou garçonete desempregada. Nossos mundos não se misturam." "Então vamos criar um mundo novo", Rafael disse, e tirou do bolso o caderno onde tinha passado 3 dias trabalhando. "Não vim te oferecer emprego de volta. Vim te oferecer sociedade." Camila franziu a testa confusa. Rafael abriu o caderno, mostrou as páginas cheias de cálculos, projeções, desenhos. "Novo boteco, Zona Leste, perto daqui. Projeto social. 50% dos lucros para instituições de caridade que ajudam famílias em situação de rua. Time formado só por pessoas que realmente precisam de oportunidade, gente que outros estabelecimentos não contratariam. Ex-presidiários, pessoas em situação de rua que querem recomeçar, mães solteiras, jovens sem experiência.
Ele folheou as páginas mostrando números, projeções realistas. Você comanda a operação como sócia. 30% da empresa no seu nome, contrato assinado, reconhecido em cartório, salário de 8.500 por mês, carteira assinada, plano de saúde premium para você e sua família inteira, incluindo avó e irmã. Mensalidade da sua faculdade paga como investimento na sócia, não como favor. Camila pegou o caderno, folheou devagar, olhos percorrendo números que claramente faziam sentido. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, voz suave agora, guarda ainda alta, mas rachando levemente. Porque você tem algo que nenhum curso de administração ensina, Rafael disse. Caráter, humanidade, a capacidade de ver pessoa em cada ser humano que entra pela porta. Eu construí império de botecos e esqueci completamente o que fez o primeiro funcionar. Você nunca esqueceu. Você trata flanelinha e empresário igual porque entende que dignidade não tem preço. Isso vale mais que qualquer MBA. Ele respirou fundo. Não é caridade, é reconhecimento de que você é exatamente a pessoa que deveria estar comandando o lugar assim. E egoisticamente é tentativa de construir algo que importe, algo que faça diferença, algo que me faça olhar no espelho de novo. Camila ficou em silêncio por longos 40 segundos. Rafael contou mentalmente cada um, coração batendo descompassado, mãos suando, esperando. E se eu aceitar? Camila finalmente disse olhando diretamente para ele. É como sua sócia ou como mulher que você quer conquistar? Rafael encontrou os olhos dela e decidiu ser honesto. Completamente, vulnerável, assustadoramente honesto. Como as duas coisas, ele admitiu, mas na ordem certa. Primeiro, parceira de negócio, construindo algo que importe, provando através de ações que mudei. Depois, se você permitir, se você quiser, se um dia você conseguir me perdoar de verdade, algo mais. Sem pressão, sem pressa, sem mentiras, você no controle, você decidindo. Camila olhou para o caderno novamente, depois para ele, depois para dentro do apartamento pequeno, onde a avó e a irmã provavelmente estavam ouvindo cada palavra. Eu aceito a sociedade, ela disse finalmente, e Rafael sentiu algo explodir no peito. Mas você vai ter que me reconquistar do zero, e dessa vez como Rafael de verdade, não como personagem. Eu aceito os termos, Rafael disse, e pela primeira vez em 3 semanas sorriu de verdade. 6 meses depois, o boteco da Camila em Rafa, na Zona Leste, era realidade pulsante. Estabelecimento de 100 metros quadrados em esquina movimentada de São Miguel Paulista. Paredes pintadas de amarelo vibrante com arte de grafiteiros locais. Mesas de madeira rústica, luz quente e acolhedora. Cardápio honesto com preços que moradores do bairro podiam pagar. 25 funcionários. Cada um com história. Seu Joaquim, 62 anos, ex-morador de rua, agora cozinheiro. Thalita, 23, mãe solteira de 2 filhos, gerente de salão. Bruno, 19, saído da Fundação Casa há 8 meses. Barman que fazia drinks autorais com ingredientes brasileiros. Cada pessoa tratada com dignidade, salário justo, benefícios completos. E o boteco funcionava. Faturava R$180 mil por mês. 50% ia para 3 ONGs que Camila pessoalmente selecionou. O resto cobria custos e gerava lucro modesto, mas sustentável. Camila tinha voltado para a faculdade, cursava 8º semestre de gastronomia, faltava 1 ano para se formar. Rafael tinha oferecido pagar, ela tinha negociado. Você empresta, eu pago com percentual dos lucros da minha parte. Sou sócia não dependente. E ele tinha concordado, respeitando a independência dela. Eles namoravam há 4 meses. Tinha sido lento, cuidadoso, construído tijolo por tijolo sobre fundação de confiança que Rafael teve que reconstruir do zero. Primeiro mês foi apenas trabalho. Reuniões de negócio, decisões compartilhadas, Rafael aprendendo a dividir controle, Camila aprendendo a confiar novamente.
Segundo mês, jantares depois do trabalho. Conversas reais, onde Rafael contou verdade sobre casamento fracassado, solidão, vazio existencial. Camila contou sobre luto da mãe, peso de sustentar família sozinha, medo constante de não ser suficiente. Terceiro mês, primeiro beijo. No estacionamento do boteco, depois de fechar, ela encostada no carro dele, ele perguntando permissão antes, ela dizendo sim. Quarto mês, oficialização. Não grande anúncio, apenas decisão tranquila de parar de fingir que eram só sócios. Rafael frequentava domingo na casa dela em Guaianazes. Almoço com a avó, ajudando a irmã a estudar para vestibular de medicina, assistindo filme ruim na TV pequena da sala apertada. Camila jantava com ele no Itaim, às vezes, mas preferia programa simples. Caminhar no Ibirapuera, comer pastel na feira, cinema de bairro. E Rafael descobriu que preferia também, que o apartamento de 180 metros quadrados era apenas espaço vazio, que felicidade não tinha relação com metros quadrados ou zeros na conta bancária. Na parede do boteco da Camila em Rafa, logo atrás do balcão principal, onde todo mundo podia ver, havia placa grande de madeira entalhada. Rafael tinha mandado fazer no segundo mês de operação, presente de inauguração que Camila tinha chorado ao ver. Aqui, todo mundo senta direito, todo mundo é bem-vindo, todo mundo importa. E embaixo, em letras menores, a adição que Camila tinha insistido. Especialmente quem só pede água. Rafael estava ali numa quinta-feira à tarde, sentado na mesma banqueta de canto onde tinha se sentado 6 meses atrás, disfarçado e mentindo, mas agora como ele mesmo. Camila trabalhava, atendendo mesas com aquele sorriso genuíno que tinha feito ele se apaixonar desde o início. Uma mulher entrou, roupa simples, olhar cansado, hesitou na porta. Camila se aproximou imediatamente. Seja bem-vinda. Quer sentar? A mulher hesitou. Na verdade, só queria um copo d'água, se não for incômodo. Camila sorriu, aquele sorriso que dizia que a pessoa importava. Senta direito, vou trazer água e um pão de alho quentinho. Ninguém deveria ter só água quando pode ter algo mais. A mulher começou a protestar. Camila já estava indo buscar, e Rafael observou a cena com algo apertando no peito. Mas não era culpa dessa vez, era gratidão. Era reconhecimento de que tinha quase perdido aquilo, que tinha quase deixado o cinismo e vazio matarem a única coisa que importava, conexão humana real. Camila voltou, serviu a mulher com gentileza. Conversou alguns minutos, descobrindo que ela estava procurando emprego. Anotou o contato, disse que iam precisar de mais alguém no mês seguinte que entraria em contato. A mulher saiu 20 minutos depois com barriga cheia, esperança no olhar e número de telefone do boteco salvo com promessa de ligação. Camila voltou para perto de Rafael, roubou um gole do suco dele, sorriu com aquela intimidade fácil que tinha se desenvolvido entre eles nos últimos meses. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse, apoiando-se no balcão ao lado dele. O quê? Que sua ex-esposa era idiota. Rafael riu. Som genuíno que escapou antes que pudesse controlar. É mesmo? Completamente. Porque ela teve você e não percebeu que a melhor parte não era o dinheiro. Era o coração debaixo de toda aquela armadura de empresário. Rafael pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Demorei para eu mesmo perceber que tinha coração. Você que achou. Eu não achei, Camila corrigiu, apertando de volta. Apenas te lembrei que estava lá. Ficaram ali alguns minutos, apenas existindo no mesmo espaço, não precisando preencher silêncio com palavras. O boteco estava cheio agora, happy hour começando, som de conversas e risadas enchendo o ambiente, cheiro de comida boa no ar. E naquele canto da zona leste de São Paulo, num boteco que tratava todo mundo com dignidade, Rafael Mendes entendeu o que era riqueza verdadeira. Não era o apartamento no Itaim, não eram os 8 estabelecimentos sofisticados, não eram os zeros na conta bancária. Era aquilo.
Era estar sentado ao lado de alguém que te via de verdade. Era construir algo que importava. Era escolher presença sobre performance, humanidade sobre lucro, conexão sobre controle. Era saber que duas palavras simples, senta direito, tinham o poder de mudar tudo. De lembrar que cada pessoa que entrava pela porta carregava história, carregava dor, carregava sonhos, carregava dignidade que nenhuma conta bancária podia medir. E isso era tudo. Yeah!